Falando sobre os joias, desde quando que você começa a fazer joia, mas que você descobre que você tem talento, para você confecciona, para você criar as joias? Pode falar já 7 anos que gosta de fazer joia, gosta de pôr multi-joia na mim também. Que ele é uma coisa cultural de Oscar. Sim, sim, sim. Nós Mas afinal, gostamos minha de- família que tá boiando, toma tudo que ele dá. Muito bom, muito Muito bom. bom. Quando tu mistura Israel, tu mistura Marrocos, Tunísia, Cabo Verde, França. França. Cabo Verde, Burkina Faso. Que tem como? Tem que dar para joias, Julieta. Sim, sim. Então, hoje em que boiando. É? E há 7 anos atrás você começa, mas você faz alguma aula ou você começa a fazer igual para você? Vamos começar para mim, vamos dizer, hora que eu estava na Burkina Faso, especialmente, eu gostava de ir naqueles mercados antigos, com tudo que se conta antigo, que tinha sua história, que tinha significação também. Por exemplo, cada lugar onde que não está poi tinha uma significação, tipo de proteção também. E na minha própria cultura também não tinha aquelas coisas ali. Então, em começar de hoje um link, um link na tudo que é cultura. E depois fazia joia na Burkina Faso, hora que tornava bem na Israel, em venda, na Israel em trazer material para tornar Burkina, estava assim, gosto que está na Cabo Verde, fazia mix com conta, por exemplo, de Marrocos, búzio de praia de mar que acha naqueles lugares tão bonito. Tinha ainda material de Burkina Faso, tinha conta de Guiné que acha ali. Então, E você trabalha com prata também? não, ainda não. Ainda Começar um pouco na Burkina, mas estava tipo com a signature, então preferia pôr mais energia na... E na coisa que você inspira para você fazer as joias? Pode falar tradição de mundo. Vamos dizer, na cada país, na cada cultura, especialmente na África, cada tribo tem essa joia, tem essa significação, tem esse símbolo. Aprender com alguém que te explicar que símbolo, que significação, e ao final, hoje que não tem aquele mesmo símbolo na norte de África, e hoje na Cabo Verde, hoje também aquele mesmo símbolo que Agora, vou falar no que ela mas tem uma maneira peculiar, uma maneira de boa de vender as joias. Vou querer mostrar sim, uma que tem problema. Então, mostrar para você, assim que está vendo mais na praia de mar, então chega assim, esperando para mostrar. Não é Mário que está vendo, para não é se ele vendeira mesmo. Para Mário também essa carteira, Mário deve ter carteira. Nunca tem carteira comigo, precisando de dinheiro, depois ainda comprar umas joias ali para oferecer meninas ali. Assim. Só cartão. Julieta, você também com 24 não está consigo. Confere não para você, não é que está precisando ser cartão. Que tem problema. Bom, Mário, 10 vezes você escapa. Kilin, Então, você está precisando de... Então, passando tudo alguém, então, nós compra joia! Nós compra joia, nós compra brinco. Agora que então já sou minis junto. Nós compra joias para pequenas. Bata pega o microfone. E esta compra assim? Esta compra sim. Tem muita alguém que chega com aquela intenção de comprar, mas depois que não começar a falar, que conta a história, que é já também que maneira que está venda, curte mais que a maneira finalmente que então é falar ok, está comprando joia para minha mãe, minha amiga. Porque essa está compra um produto que sabe manter um significado, sim, né? sim, Já sim. daí pessoas é um marketing também que não pode falar, porque normalmente não pode ter nenhuma coisa ali pode ser bonito, mas bonito é captura na vana, mas quando tu mostra a pessoa, tu fala isso é aquilo, se uma pessoa às vezes é com valores ancestrais que inspira outras culturas africanas, que hoje até é levado para cinema, por exemplo, no todo filme Wakanda, se não repara naquelas joias, tudo tem um significado, que é pedra, então tudo isso, então é mais fácil, é um marketing muito bem utilizado para Julieta isso. E se calhar tem que estar ensinando também. Sim, eu tenho a minha marca, eu criei a minha marca que se chama Inayan. Então, O que Inayan significa? é um nome de uma menina que cria com ela na Burkina Faso. Eu não sabia exatamente se tinha uma significação. O quis homenageá-la. É uma história especial que a gente tem com ela, então, que o nome chega.
E criar minha página de Facebook, minha página na Instagram também, então partilhar tudo minhas joias, especialmente aquela história. Vamos de cada joia tem uma significação, tem uma história, tem diferentes países. Por exemplo, tem um colar que tem conta de Guiné, de Cabo Verde, de Burkina e de Marrocos. Então, alguém que está tomando aquele colar está com 4 países, com 4 terras diferentes. É tipo de joia que tem uma energia nela. Yeah. Agora, você vive na Cabo Verde, Gássica, e você consegue viver de arte, de boas joias, de boa música, de boa dança, você consegue viver tranquilo? Sim, eu pensava que por isso estava um pouco difícil, mas ao final não consegui sim. Então, vendo a minha joia mais fim de semana na mar, durante a semana eu treino mais minha voz, minha música, minha composição. Então, tinha uma inspiração na mar também. Então consegui sim de vender a minha joia ali. Mas, Juliette, artistas que passa por um momento tão difícil com o aparecimento dessa pandemia e, bom, mal que ultrapassa tudo, nunca se for ultrapassa não totalmente, porque ainda não se está vivendo nessa situação, com teu restrição, porque normalmente, só para ter ideia que um dia estive junto com a Polícia Nacional de Comando de Santa Catarina, Santiago Norte, não faz um trabalho com esse, normalmente, talvez, por final de semana, entre sexta-feira a domingo, também mais de 1000 carros para interior, para Tarrafal, sobretudo para Tarrafal. Normalmente, últimos tempos ali, é quase nulo, porque normalmente, final de semana, quando se de serviço na Santiago Norte, me mora quase num lugar estratégico, então não consigo controlar esse carro. Quase que tive aquele movimento. Bom, mal que eu consigo, leva a bovira sendo que eu viver disso. É de música, é preciso restaurantes e lugares, hotéis está aberto, às vezes quem que mais está compra, às vezes nas joias ali na Cabo Verde é turista. Como que foi tudo isso para superar? Al final, quem que compra mais minha joia é que especialmente turista, não? Tinha alguém cabo-verdiano ou cabo-verdianos que estão morando no estrangeiro também. Imigrantes, sim. Mas al final, é que tinha estrangeiro de Europa, por exemplo, como de talvez minha maneira de chegar está parecendo um pouco então mas de que maneira que eu consegui com aquele mix através de tudo, aquele balanço, então fazer joia que a manda também naqueles países que está lá, para de alguém curtir hoje minha joia, então para de Instagram, de Facebook, de aquela promoção que eu fazia, e já manda colar no estrangeiro também. Está fazendo mais um balanço. Então já tem um canal, sobretudo uma plataforma digital que você consegue escolher os produtos. Vamos de todo o país que estava, tudo ali me conheci assim. Minha joia na cabeça, durante o festival, estava já na Israel com um grupo de música que escreve antiga para aquele show. E para bailar com ele na cabeça, para cantar. E na tudo que você que você faz, Gassili, que você que te dá mais prazer? Canta, faz joia ou dança? Canta. Sem hesitação. Yeah. E eu gostaria de fazer tudo junto também, mas aquele que bem li para música e para cantar, e para aprender crioulo, para escrever na crioulo, para fazer minhas composições com tudo nas línguas, mas com aquela parte de crioulo. Boas músicas, tudo é bom que tu escreve ou é músicas de outros? Depende. A mim põe mais atenção nas minhas músicas, na composição, para a gente ter aquele projeto de gravar minha música ali também. Então, põe mais atenção naquele, mas ao final, gosto de aprender outra música de Cabo Verde, de todo o estilo, de morna, de funana, coladeira, não tinha para aprender, não tinha artista que tinha respeito para isso. Então, e que ele Inshallah que você começa o programa com ele de bom? Sim, é de meu. É de meu em composição na 4 línguas, na francês, na arábico, na bambara, língua de Mali, e na crioulo. E em Tarrafal é um terra que tem artistas, mas que tem sido convivência com artistas de Tarrafal. E até, inclusive, gosto de pessoas de praia que estão morando na Tarrafal. Sim. A boa querer para Santiago Norte também? Quer bem? Eu estou convidado para morar tudo na Tarrafal. Vamos a um lugar espetacular. Mas a praia sabe também, eu gosto de praia. Eu gosto de praia, mas talvez enquanto para uma ocasião, para um show, para um concerto, para alguém especial, mas para morar lá, nunca senti que queria estar morando na praia. É sabe e tem Chara Santo Antônio, que é capital de Cabo Verde, é de Rubi Direito. Também é brother hoje lá de bairro Primo de Área, que não contra. Chara Santo Antônio é capital de Cabo Verde.
Ei, Mas é que ele é só para põe busca. É só para busca, mas essa não está busca de forma saudável. Eu não estou não querer. Mas se não se fala, mas hoje também na Tarrafal já um estúdio que tinha tido dificuldade. Sem que esteja engano, bom que estive junto com o Fatu, que nós gravamos um vídeo. Sim. Exatamente. Você está morando com o Fatu Diakité, com o Diego. Eles vêm de uma maneira muito espontânea. Eles chamam para tentar nos ajudar para achar uma casa, para é um sonho, não querer chegar com a família na Tarrafal. E tinha sorte que quem está morando numa casa antiga, que tinha uma outra parte que estava disponível. Então, fazia só abrir a porta, fazer um vídeo, mostrar a casa, e falar, então, não te arruma coisas gostas ali, depois de uma semana, estava tudo feito. Estúdio de Sesca. Estúdio de música, e disse. E então, agradecer também a Marita com o senhor Emanuel, que fazia tudo coisas espanholas. Te hoje, muito obrigada. E Janhos começa a trabalhar na música junto ou cada um por si? Nós trabalhamos, pode falar, quase todo dia, para nós estamos morando juntos, nós temos aquele mesmo quintal junto. Então, cada um tem seu momento de inspiração, nós damos sempre conselho. Ora, quem está com o Fatu na cozinha, não está cozinha junto, não está canta. Você sabe cozinhar? Já aprendi a fazer nos pratos de ali? Você faz ketchup? Ketchup a gente vai aprender, então vamos começar um bocadinho mais. André, come on. Você faz ketchup? A mim está uma... Você faz ketchup? Essa tá... Para falar que fazer ketchup, para não nos dica. Você estará assim, André. Não, então faz ketchup. Aham. Só ketchup, então... Ok. Bom, Sandra, gata pepe para morrer. É que não é problema. Tu não já sentiu, André? Tu não sentiu. Julieta, agora contamos. Você fazer algum prato de o país ali na Cabo Verde? Especialmente quem prefere de fazer descobrir na tudo alguém é shakshuka. É um prato que não está fazendo na frigideira. Não pode comer mais com pão. É uma coisa com arroz ou com cuscuz. É mais com pão. Mas não pode trançar com atum, com peixe. Aquela base é mais alho, cebola, tchau tomate, tchau pimentão e malagueta. Tchau malagueta. Tchau malagueta, é assim que sabe. Muito gosta de tchau de malagueta. Já vou. Então muito gosta de Então não está reduzindo um pouco Julieta, de família gosta de malagueta. Não pode mudar Isso um pouco. convida a nossa cabeça. Quem sabe? Dona Daniela, não, você está convida para a cabeça. Fica a sugestão, mico que tipo, para não aprovar esse prato ali. E também para não fazer um desafio e para não aprender a fazer ali na show da manhã. Como vou querer fazer esse bolo, não estou fazendo outro tipo de prato também. Vou querer? Vou querer? Fatu bunhos é comigo? Nós é tchau, Fatu e aprende a fazer aquele prato lá? Sim. Até me Fatu tem uma história muito interessante, já? Nem que eu te contei ali, deixa só Fatu te conta. Ok. Agora eu gostava para mostrar os brincos que nunca hoje, acho que não é só que escolar. Tá fica pouco para modificar que essa semana ali, graças a Deus, já venda cheio, então estava mais cheio que aquele. Mas que varia os preços? Depende de material, mas gosta também de cá vender uma coisa tão caro, para mim gosta que está acessível para todo alguém também. Então depende de material, mas mais ou menos brinco está 500 já ou segurou 700. coisa ali, panha, onde que é esse brinco? Agora vou te explicar como está fazendo. Simples, Por exemplo, cultura, para frente sempre. Desculpa interromper, escolhe um problema. brinco ali. Quem sabe, está fazendo no mês de fevereiro, quem sabe, escolhe um brinco. André! Escolhe um brinco, menina. Sandra, nunca me escolhe Nos compra joia! Ok, Killing, bata fala, bem na Sandra te escolhe de céu. Olha, já me inspira André Já a vou fazer assim que você estava aí, naturalmente. André, Eu escolhe de céu. lá na casa, já nos repara, tia André, você te ajuda a vender. A minha bom no negócio, mas nunca deve, sabe? Minha código de ética e deontológica te permite isso. Mas se não há que te chega ali, está claro comigo nos dias. Julieta, não tem Nos compra. Que ali foi escolhida para nós, Câmara Woman Sandra, falando, mal que está fazendo, o único que está esse produto. Que ele é muito simples, que ele é um produto que acha ali na não praia. Não pode vir para a Câmara, desculpa, para a sua loja. Onde está? Que ele é material que acha na praia, aquele ferro ali. Mas que se conta, é conta de Senegal. E conta também tudo de Senegal, que é tudo? Sim. Que é lá, por exemplo, é de Marrocos, que é lá de Burkina, que é lá de Marrocos também, que
aquela pedra turquesa é de Israel. E que era de as Marrocos conchas também. ali que não tem, é de mar de Terrafal, né? Não, aquele não, é bem com ele de Burkina, mas pode achar ali sem estimas, mas aquele especialmente não é de Burkina. Porque se está falando de mar de Terrafal, sabe ali onde se está construído que é o resort na Geu. E na Geu tinha um rapaz que ali na Chara Santo Antônio, por isso que não está falando Chara Santo Antônio é capital de Cabo Verde. Então ele está fazendo coleções de artesanato, me estava menino, com o primo Jordano sana marca, G mais grande que mim. Ele está por nós bacata concha e tem que não vir para não dividir, mas não também leva 50 escuro sem escuro. Então gajo era nosso vizinho, ele está fazendo conta, mas tchau para ele. Por isso a gente tem uma carinha de concha, você? Não, já é uma entendido de um monte de coisa.